vou mostrar para o pessoal que a gente está... Só vou mostrar, não, só vou avisar para o pessoal que a gente está no Instagram, tá? Que estava dando algum pepino no YouTube. Então, estamos no Instagram. Eu vou encerrar a transmissão aqui no YouTube. E aí, depois a gente joga esse vídeo no YouTube, tá bom? Então, estou encerrando em 3, 2, 1. Tchau. Caramba, tava... Verdade, né? Mas a live... Aí, ó, voltou. Aí, voltou. Voltou. Voltou, Fê. Ô, cara, tem 4 aparelhos aqui mandando som diferente do Instagram, do YouTube. Eu nem sei mais o que eu desligo aqui agora. Não, é o seguinte, aqui, ó. Isso, foca nessa tela aí agora. Foca nesse Agora, som. deixa eu explicar para a galera, porque é o seguinte, a gente geralmente faz o Numanice Drops no nosso YouTube, que é youtube.com/Numanice, só que hoje, enfim, o YouTube, eu não sei se é o YouTube, enfim, o Filipão vai falar que não é, mas eu tentei fazer uma live hoje à tarde com os grandes pequeninos. Esquisito, né? Não sei se é alguma coisa da plataforma ou sou eu aqui, mas ó, a Vanessa Brandt está falando, está muito louco, no YouTube está atrasado, não está? Tá atrasado, eu não sei o que aconteceu. Eu acho mas, que assim, a Anvisa entrou em campo, meu. A Anvisa... Vixe, se a gente juntar tudo que está acontecendo essa semana, que Nossa já está assim, Senhora. né? A gente Pelo já está no amor de Deus. apanhado. Vamos ver se o Rodrigo, se o Felipe sabe o que aconteceu. Porque o Felipe é Rodrigo, tão você ia me chamar de Rodrigo? Quem? O João? Vamos ver se o Rodrigo sabe. Ali, tava com Pauleira, faz saudade. isso não. É que antigamente era o Rodrigo, você lembra? Era o Alguns anos João, atrás né? era o Rodrigo. Tá lá aqui, Rodrigo, Era João. exato. Você ia E aí? perguntar se eu sei o que está acontecendo. Não, então, antes de começar o programa aqui... Você sabe o que aconteceu no jogo do Brasil? Brasil e Argentina. Teve um jogo do Brasil e Argentina no domingo. Ah, fiquei sabendo que tinha uma galera que entrou e não tinha, sei lá, não tinha vacina, não sei o que eles não tinham lá, os caras Não, eles não interditaram o cumpriram, jogo. Tá travando a nossa live? Eles não cumpriram o tempo que eles tinham que ficar Em quarentena, né? em quarentena. E eles vieram direto, eles saíram de jogos em Londres, não sei o quê, vieram direto e não cumpriram o tempo que eles tinham que ficar isolados. Ainda bem que o futebol é um esporte muito escasso no mundo e isso não acontece muito, né? De pessoal ter que viajar, de ter que, né, para jogar. Né? Não, né? Exatamente, Lígia, não fizeram quarentena. Mas eu acho que o que a galera tá falando que deviam ter feito isso no 7. Felipão. O Filipão tá... Pô, achei que fosse ler. Vocês estão me ouvindo aí, não? Então. O que Maravilha. tá acontecendo? Você tá travando toda hora, cara. Eu tô parado aqui, não tô fazendo nada. Você tá com um delayzinho. A Adri tá falando que travou a avó também. Não, acho que o Felipe travou. A gente tá aqui, A gente tá aqui, ó. Acho que é a net do Jair. Meu, ferrou hoje, hein, galera? Tá. Não, Olha, gente, agora a gente tá tentando, tá? Agora o Jair travou. A gente está agora no Instagram. Agora travou o Jair. Cada um tem a sua internet aqui no Instagram. Ó, eu quero mandar um abraço aqui para o Cosarro07, que tá me enchendo de elogios aqui das minhas produções. Obrigado, meu irmão. Um grande abraço para você aí. E, o que a gente ia conversar
A gente tinha combinado de conversar, né, no nosso YouTube, e esse papo aqui provavelmente vai para o YouTube do Numanice depois. As diferenças, né? Como você lida com as diferenças? Pode ser as diferenças com seus amigos, com sua família, com seus filhos, com seus inimigos, com você mesmo, né? Porque tem várias vezes que a gente percebe que a gente pensa de maneiras diferentes dependendo do dia, né? E aí, ó, o Elton está dizendo aqui, o Filipão travou no padrão Simoni. A Simoni, para quem não lembra a participação dela no Numanice, teve uma hora que ela travou, mas travou bem a beça, não travou com aquela cara falando, nem nada, travou bonito. Então, esse foi um elogio para você, viu, Filipão? Eu vou fazer o seguinte, Já nesse está programa eu vou travado para adotar... vocês, meninos? Tá travado. Eu? É que eu vou adotar a estratégia, vou passar o programa inteiro com a cara imóvel, assim. Que aí se travar, Aí, pelo menos. Você não fica Se travar, eu travado, fico né? bem. Fica bonito. Ó, o Jair fica se mexendo todo aí pode travar errado, tá vendo? Mas eu Deixa estou descer um pouquinho travado? mais. Rapaz, você tá travado, bicho. Você está travado já. Mas De como é que eu estou repente, sai e travado e entra eu de estou vendo novo. vocês todos, estou vendo todo mundo aqui? Que Mas você está maluquice. se vendo destravado? Eu estou me vendo destravado, estou vendo os comentários, todo mundo. Porra, Elton. Mas tá todo mundo tirando sarro da gente, cara. O Elton falando que eu tô com biquinho. Está todo mundo travado, cara. Tá ruim, hein? Pra mim, só o Jair tá aparecendo travado. Ah, não, Pra agora mim, só o Jair Já tá também. travando. Ó, o Chang falou que só o Jair tá travando. Ô, Já, sai então e entra de novo. Não, acho que... Peraí. Ele sai e entra. Bom, agora voltou. Não, agora voltou. Vamos confiar aí que agora vai. Vamos confiar, então. Eu tirei aqui o Wi-Fi, botei no 5G, vamos ver qual que fica. Ah, Boa. tá bem melhor já. Bem melhor. Acho que é isso, hein? Então vai, vamos começar esse papo? Quem já falou? Vamos falar sobre internet que trava. Ah, era isso, né? A diferença das internets. Não, ó, vamos falar a real. Aqui a gente vai falar sobre diferença, mas não é da internet, né? São ideias diferentes. As Sim. pessoas poderem ter ideias diferentes e tá tudo bem. Não, é como isso, você João? lida? Como você lida com quem pensa diferente de você? Como é que a gente reage? Como é que a gente faz com pessoas que pensam diferente da gente e são agressivas, por exemplo? Né? Eu acho que... Mas tem uma coisa, né? Tem situações onde pensar diferente é fundamental. Por exemplo, imagina num grupo de trabalho. Se todo mundo pensasse igual, isso ia acabar com a criatividade, por exemplo, e com a solução diferente para problemas, né? Então, eu acho que a beleza, por exemplo, em um grupo de trabalho, uma equipe que está tentando achar uma solução, é todo mundo pensar. Todo mundo não. Você tem algumas pessoas ali que divergem, porque isso gera uma solução, né, mais, digamos assim, inusitada. Eu acho que o lance é como que a gente lida com uma opinião pessoal de alguém que é contrária à nossa. Porque parece que quando alguém se expõe de uma maneira contrária, aquilo ofende a gente de determinada forma, né? A gente fica nervoso, fica ansioso, quer responder, quer provar o ponto. E às vezes a gente não precisa fazer isso, né? Às vezes não precisa responder, não precisa provar nada, não precisa... Eu pelo menos, eu sou assim, cara. Eu lembro assim, quando na minha adolescência, né? Quando eu era mais novo e tal, eu chegava na escola, começava aquela puta discussão sobre o jogo do Palmeiras e do São Paulo no dia seguinte, se o cara tinha sido o melhor jogador, se o juiz tinha roubado, e se valia a pena ter vendido determinado jogador por outro time. Aí começava uma puta de uma discussão, e cara, eu ficava olhando para aquilo e falava assim, assim, no que vai, por que eu vou ficar nervoso com isso? O que isso vai mudar a minha vida? Por que eu tenho que ficar me desgastando aqui? Então eu ficava ouvindo e me divertindo com o pessoal batendo boca, né? Mas eu particularmente, principalmente quando o assunto é política, religião, esse tipo de coisa,
é complicado a gente falar sobre diferença, né? Porque Mas pera, nunca tem um certo e um Fê, errado. pera, na adolescência você já tinha esse insight de tipo, não vou entrar nessa, não Ah, vou eu tinha comprar também, essa. Joe. Eu tinha Você também. Né? Eu tinha, às vezes, Fácil, cara, eu tinha. fácil. Eu também tinha. Eu Porra. tinha Sim, também. Você não tinha, não? Você saía pessoas civilizadas. você saía Não, mas batendo é boca com assim, todo mundo? essas. Não, mas as discussões mais acaloradas, se eu tivesse numa ideia que eu acreditasse e as pessoas estivessem contra, eu ia tentar me colocar até chegar num lugar comum que, sim, né, a gente respeitando sempre tudo que estivesse acontecendo, mas eu ficava acalorada, não ficava nesse lugar, tipo, ah, não vou entrar nessa discussão, não vou, Mas entrar em entendeu? Desse discussão, jeito que Joe, o Fê esse é falou. o ponto. Entrar em discussão, tudo bem. Não tem problema entrar em discussão. Agora, você não pode odiar o outro porque ele gosta do Palmeiras. Não, Gostar do não, Palmeiras odiar o pode. outro nunca, né? Mas, Não, mas é, no caso do Fê, entendeu? Tipo, ah, nem vou entrar nessa discussão. Eu entrava na discussão. Não, mas eu acho assim, se é uma discussão onde a pessoa está falando besteira e eu sei, eu tenho a informação do que é o certo, por exemplo, o Paulinho falando que tem um robô que tosse, né? Aí eu li, só dando um exemplo aqui, Paulinho, mas aí eu é. li numa fonte oficial que não é bem um robô que tosse, é uma máquina que mede não sei o que lá. Aí, e se o Paulinho ficar insistindo aqui, eu falo, Paulinho, aí eu entro na discussão, porque eu tenho o conhecimento do fato. Agora, quando se trata de uma preferência, o cara tá falando assim, não, mas o catolicismo é melhor do que o espiritismo. E eu sou católico, por exemplo, cara, eu nunca entro nessa discussão. Porque Cara, ó, cada só um um, detalhe. entendeu? Você viu o comentário da Ju Ribeiro aqui? Não. A Ju Ribeiro, Achei olha, muito legal. eu quero mandar um beijo para ela, porque a Eu Ju também. Ribeiro, Beijo, Ju. eu vi Eu que, pequenininha. eu que fiz. Eu que fiz. Então, ó, fala aí, Paulinho, o comentário dela que eu achei bem interessante também. Ela falou o seguinte: temos que viver em guerra com as nossas emoções e em paz com as dos outros. Né? Pois é. Olha que sabedoria da Ju aí. É isso aí, Juju, muito, muito legal. Mas Hoje eu acho que hoje em dia, Ju, tem muita gente vivendo em paz com as próprias e em guerra com a dos outros. não, Né? isso é verdade. E existe um desejo muito grande disso, né? Isso aqui que é assustador também. Porque o Filipão falou um negócio que eu acho interessante, porque quando você mexe com paixões, tipo ele citou, né, o futebol. Futebol. Né, o futebol realmente é difícil você... as argumentações em torno do futebol, elas, grande parte das vezes, elas giram em torno de paixões. Então, a sensatez fica para segundo plano, porque, obviamente, você tem uma paixão pelo seu time e você defende o ponto de vista do seu time. Então, você fala assim, quem é o maior campeão de todos os tempos? Aí fica aquela coisa, não, mas peraí, mas isso não conta, esse campeonato não conta, esse Tem outro... mundial, não tem Não mundial. tem mundial, não sei o quê. Aí tem muitas coisas que você observa nas discussões sobre futebol, ou qualquer outro tema que envolva uma paixão, e aí acho que o Felipe disse bem, uma preferência, que a sensatez vai para o saco. Né? E eu acho que em muitos assuntos hoje em dia, as pessoas também colocam, e eu não estou falando só da política, estou falando de vários assuntos mesmo, que as pessoas colocam essa falta de emoção, sensatez. Né? Não digo nem a emoção, porque a emoção eu valorizo, eu acho interessante. O lance é a falta de sensatez por conta de uma paixão relacionada ou a time de futebol, ou ideologia, ou religião, ou qualquer assunto. Então, assim, eu fico pensando o quanto que essas paixões, que em vários assuntos são importantes, mas o quanto isso também não contribui para um diálogo onde você possa tanto aprender, quanto em algum momento também ensinar, né? Eu acho que a discussão eu acho muito, muito valiosa. Válida. Eu acho muito valiosa e eu vejo muita gente argumentando contra a discussão. E isso eu acho assustador, assim, porque eu falo, cara, se você
não permite que a pessoa coloque o ponto de vista dela, mesmo que seja muito contrário ao seu, acabou a discussão. Então, assim, acabou qualquer tipo de relacionamento, de conversa e de aprendizado, né? O que eu acho legal já é discutir no Nice, né, cara? Então, Exato. a discussão não é uma coisa para você, assim, brigar com o outro, né? A discussão é o diálogo, né? A gente colocou aqui, a gente está discutindo isso aqui, boa parte, porque a gente fez um post essa semana que causou muita discussão, né? E a discussão a gente achou boa no post, mas teve ali situações em que as pessoas não aceitaram, né? Foi difícil de não era nem um responder, post, né? assim, que a gente tomou. Não foi uma posição que a gente tomou, né? Que a gente falou, a gente acredita nisso. A gente só colocou para discussão, né? E de repente já era que a gente acreditava naquilo, a gente defendia aquilo. E não, gente. Olha, e eu vou falar, porque aqui entre a gente, entre nós quatro, né? Como a gente coloca vários temas para a gente discutir aqui, eu acho tão legal que nunca é uma unanimidade. Algumas vezes é, mas outras não. E eu acho muito mais legal quando não é unanimidade, né? Inclusive no nosso Instagram, do Numanais, acho que a gente põe ali vários temas que são para você pensar, para você falar, cara, vale a pena a discussão, né? Porque o post que deu origem a toda essa confusão era uma proposta de uma discussão, não era uma bandeira, não era uma defesa de um ponto de vista, era uma proposta de uma discussão. Sim. Por isso que eu acho que hoje em dia é preocupante quando as pessoas tomam as propostas como algo fixo e você não muda. Pô, eu mesmo, cara, mudo minha opinião com muita facilidade e eu aceito essa mudança, porque às vezes eu vejo, às vezes com as minhas filhas, cara, não precisa ir muito longe. Às vezes Isso que eu ia falar, com as filhas é a coisa mais fácil mais da fácil. gente mudar de opinião. Exato, porque você fala um negócio para os seus filhos e eles, se são estimulados até essa inteligência a argumentar, eles vão chegar e vão falar para você, não, mas eu não concordo com isso, por isso, por isso, por isso. E várias vezes eu falo, cara, olhando por esse lado, eu preciso rever a minha opinião, saca? Então, assim, eu acho que é muito saudável quando você se propõe esse tipo de abertura, de você falar assim, claro que tem coisas que são bem difíceis de você reconsiderar, porque aí, né, são crenças e que já vêm sendo criadas há muito tempo, mas eu não acho nenhuma crença assim, aliás, vou reformular, eu acho que muito poucas crenças minhas são imutáveis, saca? E isso é um negócio que me traz orgulho, assim, de mim mesmo, porque eu não fico preso a certos conceitos que eu acho que só te faz aprisionar o pensamento, entendeu? Total, cara. Eu até escutei uma música essa semana que eu lembrei dessa discussão toda nossa, que é aquela Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas, né? Que é muito legal, né? Raul, ele brilhou naquela música. Porque é isso aí. É verdade. Cara. Prefiro ser ambulante. Como é que é? Do que ter aquela opinião formada sobre tudo. Aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião. Isso eu acho sensacional, porque é isso. Eu também compactuo desse pensamento. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante também. Eu vou falar que eu aprendi muito com a minha filha mais velha. Para quem não sabe, por aqui eu tenho uma filha mais velha de 21. Eu aprendi muito com ela a respeito de feminismo. Que era algo que, assim, era próximo, mas que eu não me aprofundava no assunto. E quando ela entrou numa fase que ela começou a usar short mais justo, uma roupa mais curta, né, o corpo mais à mostra, que aí você como mãe e pai, você começa a ficar preocupado, porque você sabe o que vem pela frente, quando você começa a se mostrar um pouco mais, ela começou a me questionar. Porque eu questionava primeiro e falava, poxa, mas você vai sair assim, né? De repente joga um negócio na cintura, né? Cobre um pouco em cima, esconde um pouco embaixo, não sei o quê, porque eu sei o que vai vir pela frente se ela saísse do jeito que ela queria. E ela falava, cara, mas eu tenho o direito de sair do jeito que eu quiser. Os outros é que não tem que mexer comigo. E aí até você chegar num lugar que você fala, pô, realmente, óbvio, é tudo uma questão de bom senso. Você não pode também sair
absolutamente pelada, não sei o que e tal, porque você corre um sério risco de sofrer uma agressão, de sofrer uma violência, que vai ser uma coisa muito complicada. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter a liberdade de fazer as suas escolhas sem ter que se preocupar com o que o outro vai fazer com você. Então, assim, isso começou a me dar uma reflexão que começa a perceber que é todo um círculo, né? Todo um ciclo, né? Que vem de outros lugares e que tem outros embasamentos e que tem que começar a mudar esse raciocínio e que então vamos trabalhar para que esse raciocínio seja mudado da maneira mais saudável que for possível. Porque senão você se vê refém também do pensamento alheio e aí começa a ficar complicado. Porque se você pensa diferente, só que o que a outra pessoa te traz é uma coisa tão repressora, tão como que se diz? Calil saberia usar essa palavra agora lindamente. Que quer te cercear, que quer né, que quer acabar com aquilo que você está falando de uma maneira tão, um embate tão difícil. O que você faz? Mas, Jô, você sabe que é muito legal você falar isso da Ju, né, da tua filha, porque eu passei a mesma coisa com as minhas filhas, né? Quando a Isa e a Rafa Sim. nasceram e eu acompanhando o crescimento delas e tal, eu fiquei muito mais feminista, vivendo tudo que elas viveram, né? Sim. Então você tem que rever as coisas. Falar, cara, peraí, olha, agora eu olhei por um outro ângulo, né? Sim. E olha que absurdo isso aqui, que como eu enxergava isso, estava errado, né? Sim. Cara, só um detalhe, que alguém aqui comentou que eu achei muito bom, que ele tinha certeza que era a Luana Piovani que estava falando. A gente já falou isso, Não é? né? Eu nem vi. Tem o seu ponto de vista. Não é, meu bem? Minha avó falava isso. Minha avó falava, você é tão parecida quando... Então, essa parte a gente pula. Enganou aqui. Ô, Felipão, Ju, fala aí, você... tá... Não, é que o Filipão, ele tem a filha mais nova, então fica mais difícil do Filipão. Ele ainda vai chegar nessa fase. Espera, tá, Filipão? Essa Não, mas fase eu vai acho que ele já chegar tá para vivendo você. alguma coisa disso, não tá, não? A Letícia, que tem 10 anos, Bom. já mostra um Com pouquinho 10 anos já. E principalmente no TikTok, né? Ela fica fazendo aquelas danças mais sensuais, assim, e tal. E eu procuro enfim, não ficar questionando por que você está fazendo isso, não dança assim. Eu só oriento ela para tomar cuidado com as interações, né? Com o tipo de comentário que vão fazer. E eu também fico um pouco de olho, mas mais nessa questão assim de como que as pessoas vão interagir com ela. Mas eu já estou começando a passar por isso. E o lance que vocês falaram de como as crianças convencem a gente, né? Ou como elas mostram que essas diferenças... Isso é... Eu me sinto idiota, assim, às vezes, porque eu vou e falo, não pode fazer tal coisa, e aí dou o motivo. E aí elas me falam uma coisa tão óbvia que eu não tinha pensado, e aí eu fico sem resposta. Você fala, tá bom, Sabedoria, então hein? você pode fazer. Eu adoro! Fico sem Isso acontece resposta, é a direto. melhor resposta. Direto, eu fico sem resposta direto com elas. Que bota Não, para pensar, né? e isso eu acho que vocês estão falando aí é tão importante, porque, cara, a sociedade. Pô, a gente falou isso no programa passado, né? Do futuro e tal, ou retrasado, agora eu nem lembro mais. Mas a gente comentou muito sobre isso, as mudanças que vêm assim, muito rapidamente. Imagina, se você não se adapta a certas mudanças, certos pensamentos, inclusive, né? Porque não é só a tecnologia que muda, que avança, né? A Sim. própria sociedade vai mudando, vai alterando os conceitos e tudo. E Sim. ainda bem que isso acontece, né? Porque ainda tem muita coisa aí que precisa ser revista, né? Tem muita coisa para ser readaptada. Então, assim, eu acho que é legal quando você se coloca à disposição também da mudança, porque senão você fica, né, criando aquela resistência, a resistência acaba aumentando a temperatura, ou você pega fogo ou queima, né? Então, assim, eu acho não é à toa que nos Grandes Pequeninos esse pilar é um dos mais importantes para a gente, né? Porque lá, quem acompanha o projeto Grandes Pequeninos, que é o projeto que eu tenho com a Tânia, com as minhas filhas,
uma das músicas mais importantes do projeto chama-se Normal é Ser Diferente, né? Como você convive com essas diferenças, como que você aceita essas diferenças. Eu acho que isso faz a diferença, né? Para você poder... Eu, pelo menos, faço questão de passar isso para as minhas filhas, porque na minha família, por exemplo, a minha avó materna era japonesa, né? E a minha avó paterna era descendente de escravos africanos. Então, assim, cara, não faz o menor sentido eu adotar uma postura aqui, assim, e, tipo, não perceber as diferenças que, inclusive, correm no meu próprio sangue, né? Então, eu acho que esse assunto é um assunto muito... É muito difícil, às vezes, né? Porque hoje em dia a gente percebe o quanto é difícil. Amigos brigando com amigos, família deixando de se falar, né, por conta de diferenças em pensamentos, diferenças em atitudes. E isso é o que me deixa um pouco abismado. Assim. E para muita gente, isso tem sido assim, não, é natural que seja assim, tem que ser assim. Tudo bem. Tem que ter um lado, né? Não, e eu Tudo bem que você tem um lado, mas você não tem nada contra o outro lado, né? Exato. Eu tenho um lado, mas quem está do outro lado, ok. Exato. Também. Exato. Né? Exatamente. E o fato de eu achar estranho que a pessoa pense assim, não, a gente tem que brigar com os familiares, e por conta disso tem que brigar. Apesar de eu achar estranho, é uma possibilidade, entendeu? Então eu aceito também essa possibilidade. Eu não falo assim, não tem que ser assim. Você tem que aceitar as diferenças. Porque nesse você tem que aceitar as diferenças, você não está aceitando o diferente, né? Você não está aceitando aquele que não quer aceitar a diferença. Então é um paradoxo grande, né? Mas eu acho que isso que a Juliana falou aqui é muito pertinente, porque essa falta de respeito assusta. Exato. O ponto é o respeito, né? Quando a pessoa já chega com uma agressividade, quando a pessoa já chega com uma falta de argumento, com uma falta de tato, uma falta de... Né, já chega, como se diz, com o pé no peito, que aí desarma, mas desarma de um jeito que, assim, você fica meio sem saber como é que você retruca aquilo, como é que você faz? Você ignora a pessoa, né? Você vira as costas e sai andando, você tenta argumentar, porque quando bate nesse lugar da agressividade, é muito complicado o argumento. Qualquer coisa que você falar vai voltar com agressividade. E aí? Como é que faz? Mas assim, Joe, eu já fiz esse teste algumas vezes. Eu sou da crença que é o seguinte, se a pessoa vem com agressividade, você tem opções. Você pode ser agressivo, né? Você pode devolver na mesma moeda e ser agressivo, você pode ser simplesmente indiferente, ignorar, ou você pode tentar argumentar, assim, eu acredito nas opções, você sempre tem opções, né? Ainda mais se a gente vive em países democráticos e tal, tem certos lugares que talvez você não tenha tanta opção assim. Mas acho que na discussão que a gente está falando aqui, eu já fiz alguns testes, testes que aconteceram comigo nas redes sociais, porque vira e mexe tem alguém que discorda de mim e vem com muita agressividade, né, para cima do que eu falei ou do que eu quis dizer. E muitas vezes eu tento responder de uma maneira que o diálogo prossiga. Porque, assim, se eu respondo de um jeito que eu sei que vai endurecer o diálogo e o diálogo não vai prosseguir, que a pessoa vai estar tão agressiva e tão na defensiva, que aí vai me colocar também na agressividade e na defensividade, né, na defesa, eu tento optar por um outro caminho. Então, assim, já aconteceu algumas vezes, inclusive no post que a gente comentou aqui, né? A pessoa foi agressiva no comentário dela e a agressão veio, inclusive, direcionada a mim, né? E eu acho que na minha resposta para a pessoa, o que eu tentei foi, olha, tudo bem, esse é o seu ponto de vista, mas tenta observar o meu sem fazer essa ligação agressiva que você está fazendo, porque eu sinceramente acho que não há necessidade de você agredir uma coisa por conta de outra que a gente está propondo aqui.
E assim, não sei porque eu não ouvi a resposta dessa pessoa, mas em alguns outros casos que eu já fiz na internet com essa mesma mentalidade, muita gente ou prosseguiu no diálogo de falar assim, tá, mas o que eu penso é isso, ou de repente falou assim, pô, desculpa por minha agressividade. E muito obrigado pela sua educação. Ah, legal, então, assim, isso. Às vezes, né, traz a pessoa para um ambiente melhor, né, de discussão. Porque a defesa, cara, é como uma discussão que eu acho que todos nós aqui passamos, nas discussões com os nossos maridos, esposas, filhos, filhas. Muitas vezes você está tão cego com a tua própria opinião que a discussão acaba, né, cara? E você não ouve, e você também, a pessoa que é o teu interlocutor também não está ouvindo o que você está falando. Então, assim, é um exercício grande. Isso né? mas isso é muito louco que você está falando já, porque eu saí de um relacionamento muito longo. E é engraçado, porque depois que você sai, você começa a entrar numa autorreflexão que você fala, caramba, né, bicho? Eu perdi um tempo violento numas discussões que, assim, sem necessidade. Não é querer resolver a situação, é você querer estar certo, né? Só para contextualizar também, que a Vanessa perguntou aqui, né? Não estou sabendo dessa coisa do post, né? O que houve? A gente fez um post essa semana que trazia uma ideia de discussão para o Numanais, né? Que a Jo colocou ali um post que era sobre poliamor, né? Isso. E ela falou, pô, vamos discutir poliamor? Era para, né? Vamos falar sobre isso, né? E aí não era uma defesa do assunto, não. Ah, que absurdo, né? Vocês estão defendendo o poliamor. Assim, não, tiveram uns comentários bem agressivos. Mas, assim, a agressividade subiu, mas eu acho que não é nem que a gente é contra ou a favor, e a gente pode até discutir aqui o que cada um aqui acha disso, né? Mas a gente jogou lá para discussão, para chegar a dialogar e falar, poxa, você acredita, você acha que funciona ou não funciona, né, Joara? Eu até você colocou umas cenas de uns filmes, dois caras. Não, na verdade eu propus a discussão, né? O que as pessoas pensam a respeito disso, né? Uhum. O que te traz? Porque eu acho que, assim, por exemplo, eu não pratico poliamor porque eu sou ciumenta. Então, eu não daria certo numa relação de poliamor. Mas eu acho louvável uma pessoa que realmente tem um desprendimento a ponto de conseguir lidar com vários momentos amorosos, porque uma coisa é você entender um pouco como isso funciona, outra coisa é você ver isso na prática, né? Que é a pessoa estar com pessoas e se entregar. Sem medo do julgamento do outro, sem medo de culpa, sem medo de... Assim, não é uma promiscuidade como algumas pessoas pensam ser, não é um outro lugar de pensamento. E eu achei uma coisa tão evoluída, de certa maneira, que você fala, cara, será que um dia eu vou conseguir ter esse desprendimento? Porque eu não tenho. Se eu estou com uma pessoa, eu quero ser única e exclusiva da pessoa. E eu quero que a pessoa seja única e exclusiva minha. Mas a partir do momento que você se entrega e você tem essa disponibilidade do outro e não tem esse julgamento, não tem essa cobrança, não tem... Cara, deve ser tipo heaven, né? Deve ser tipo a utopia da relação, das relações, enfim. Eu concordo contigo, assim. Para mim, eu não sou ciumento, mas eu não consigo ver eu numa relação dessa. Acho que eu sou. Eu já teria um pouquinho de problema. Mas, cara, se alguém consegue, que legal, né? Que bom. Não, e olha pessoa, que assunto interessante, mesmo para você se posicionar contra, né? Sim. E que assunto interessante. Assim, foi uma proposta de um assunto, e aí só para explicar para a Vanessa, né, Paulinho? Acho que é a Vanessa que perguntou. Paula. Depois eu comento. A Paula. Aí, assim, algo que nos chamou a atenção, que particularmente me chamou a atenção no post, foi que a pessoa que criticou, e assim, algumas pessoas criticaram, mas uma pessoa que criticou mais duramente, eu acho que ela tem toda a razão de criticar através do prisma dela,
mas ela fez uma associação que para mim não fez muito sentido, porque ela associou essa sugestão de proposta, de tema aqui no Numanice, a algo como assim, você nos Grandes Pequeninos, né, fala muito com a família, e aí fez até uma associação que até agora eu não entendi, quer dizer, óbvio que eu entendi, mas é difícil de tentar explicar essa associação, porque ela fez uma associação com a tiara, que a Tânia usa nos nossos espetáculos dos Grandes Pequeninos, que é uma tiara colorida, perguntando se isso talvez fosse uma maneira... Não, ela perguntou, né, já. Ela uma apologia, né? Perguntou. Ela falou que aquela tiara lá, bem que eu imaginava. Exato. Eu estou entrando aqui para poder fazendo pegar, essa se vocês quiserem, associação na íntegra. Com uma doutrinação meio obscura. E aí eu respondi para ela também, com toda a educação, dizendo que as nossas mensagens são muito claras, a gente deixa muito claro, a gente não tem o menor interesse em ficar passando mensagem subliminar para as crianças. Ô, Já, você quer o comentário dela na íntegra? Eu acho... enfim. Não, eu só vou pegar esse trechinho da tiara. Ela fala assim, aquele arco-íris que a Tânia Kalil usa na cabeça no show dos Grandes Pequeninos já é essa porcaria sendo incutida na cabeça das crianças? Ponto de interrogação. Que lamentável, eu já fui em show e era grande divulgadora de vocês. Então é isso. Uma coisa que a gente não quer atacar ninguém, né? Você não está fazendo isso para... Por que ela foi associar uma coisa que, na verdade, assim, as crianças elas são ligadas absolutamente em cores e não tem nada a ver, e mesmo que tivesse a ver, assim, né? É que eu acho, assim, uma boa, sem também fazer julgamentos das pessoas que têm ideias diferentes. Mas, assim, eu acho que nessas situações é complicado quando a pessoa se coloca nessa posição de imaginar o que o outro está fazendo para ser contrário àquilo que eu acredito. E isso eu acho muito complicado, porque muitas vezes você entra numa imaginação que é tipo aquela coisa do ciúme. A pessoa nem fez nada e você está imaginando que ela saiu, que ela foi para o motel, que ela, fez um estrago. Saiu causando. Saiu causando e, na verdade, não aconteceu nada, entendeu? Assim, a pessoa só foi ao supermercado. Então, é algo que a gente, nesses julgamentos, né? Eu me incluo nisso também, porque muitas vezes é o que eu falo, isso é um exercício tão difícil de você não julgar, de você não imaginar o que o outro está querendo dizer. Né? Isso a gente faz o tempo inteiro, o tempo todo. E nas redes sociais, então, é a coisa mais fácil do mundo. É a coisa mais fácil. E eu vou dizer um negócio para vocês. Eu já troquei cor de camisa minha para não ter problema da pessoa achar que eu estava usando tal cor, porque eu não sei o que, isso ia ligar com... Posso falar? Hoje aconteceu isso comigo. 7 de setembro, eu moro perto aqui da Paulista, né? Moro no Jardins. E eu fui sair para correr de manhã e eu ia sair com uma camisa vermelha. Porque é uma camisa de corrida que eu tenho. Eu falei, cara, se eu colocar camisa vermelha, eu posso ter problema. Eu nem sei se eu ia ter ou não, tá? Talvez fosse tudo bem. Mas não, falei, provavelmente você ia, Paulinho, porque hoje o dia estava dividido em verde, amarelo e vermelho. Então, assim, se você fosse sair assim, ia rolar. Isso é outra coisa ruim, né? Você vê, eu e o Felipão, né? E o Felipão, a gente, tem um monte de diferença, mas a gente leva numa boa, né, Felipão? Luz e som. Não tem nada, Paulinho. O Filipão entrou num toilazão dele aqui, ó. Que eu tava só aqui, ó. Não, é que eu tenho uma opinião muito, acho que, sei lá, pragmática com esse tema, então sabe? Vai, manda, fala. Vai, Fê. Não, é que tudo isso que vocês estão falando é que eu sou afetado de uma outra maneira. Eu não fico, quando alguém chega com uma opinião assim, eu prefiro determinado partido a outro. Cara, isso não me toca de forma nenhuma, assim. É a mesma coisa que a pessoa falar pra mim, eu prefiro azul e você prefere roxo. Eu não fico... E aí, quando acontece alguma coisa desse tipo, né, que aconteceu
aliás, até dando um exemplo de como eu reajo, é por isso que eu não gosto de participar de rede social, Quando começou, eu lembro, né, quando começou aquela questão, acho que foi no final de 2015, que rolou todo aquele negócio, Lava Jato, e ficou aquela coisa de PT contra o resto e tal, e aí começou aquela puta briga no Facebook, nego brigando com família, com amigo, acho que foi mais ou menos 2015, 2016. Cara, naquele momento eu cancelei meu uso do Facebook, eu deletei o aplicativo, porque eu não tenho saco para esse tipo de coisa. E quando acontece uma coisa tipo aconteceu essa semana no Instagram, cara, de verdade, essa acho que é a palavra, eu não tenho saco para isso, cara. Se a pessoa vai lá e faz uma inferência que, tiara, arco-íris, assim, para mim é um gasto de energia desnecessário ir lá e explicar que, olha, você está equivocado. Tá bom, você quer pensar assim, pensa, sabe? Então eu acho que é meio que... É por isso que eu tô meio quieto aqui. Não, mas é importante esse ponto, Felipão, até para Gripado. falar assim que a gente, nós quatro aqui, a gente não tem todo mundo a mesma visão, ideologia, a gente combina o que a gente vai falar. Não, aqui a ideia é discutir. A gente pensa diferente, a gente tem ideias diferentes. Né? A gente não tem nem times iguais a gente tem, nem religião e nem nada. Eu tenho o mesmo time do Jair. Eu tenho o mesmo time do Felipe. Na verdade tem 3 times aqui igual. é 3 contra 1. Olha, Paulinho, A minha não sorte sei. é que o time deles é o São Paulo, então eu tô tranquilo. Pode crer. Se fosse Palmeiras, você estava lascado. Mas é o seguinte, eu não estou mais vendo os comentários aqui. Para mim travou. Para vocês está rolando? Não? Tá rolando, né? Tá rolando. Tá rolando. Tá rolando já. O Paulo tá perguntando assim, imagino que a Juliana comentou aqui, que ela tá pensando como é que ia ficar em relação ao arco-íris, como ficam os ursinhos carinhosos, né? Mas imagina tiveram uns meninos aqui, que agora eu vou ter que voltar aqui super nas conversas para poder pegar. Mas tiveram uns meninos que comentaram aqui que eu achei bom, que é uma das maneiras que eu ajo também em determinados momentos, que é ignorar. É meio que fazer o que o Felipe faz. Só que uma vez que nós estamos expostos aqui, ignorar é quase como um cala-consente, ou não? Não. Não. Eu acho que a ideia do silêncio, Joe, é assim, o silêncio é a melhor Tem um resposta pouco de medo. Não. Eu tenho um pouco de medo do silêncio, às vezes. Não. Eu acho que... Não, eu acho que se... Tudo depende de novo, né? Eu sempre falo isso, cara. A coisa mais importante que existe na relação humana, eu acho que é o bom senso. Então, assim, se a pessoa tem a opinião dela e coloca a opinião com bom senso, tipo, vocês colocaram esse post do poliamor, me desculpa, eu sou contra, eu acredito que cada um tem que ter o seu parceiro e, enfim. A pessoa se coloca, é a opinião dela, né? Eu acredito nisso, ponto. Isso é bom senso. Se a pessoa chega e fala lá, pô, seu otário, isso é uma palhaçada. Que bosta, cara, esse post. Então, que lixo. Esse é o tipo de coisa que eu acho que não vale a pena. Aí eu não acho que você não comentar é o cala consente. Eu acho que é assim, cara, quando você tiver bom senso para ter um diálogo, aí a gente conversa. Se você não tem bom senso, quer chegar lá e aloprar e falar um monte de merda, eu simplesmente não preciso comentar nada, entendeu? Porque aí se você comenta, você começa também a se emocionar e aí você acaba entrando no mesmo nível da pessoa, e aí já não é mais diálogo, aí é briga. Mas eu posso dar um exemplo, Filipão? Eu entendo, eu concordo com o que você está falando também, mas eu, por exemplo, cara, eu já tive situações onde eu falei assim, cara, que bom que eu respondi, porque... Às vezes, o estado de espírito das pessoas que entram nessa coisa de não quero ouvir o que você tem para falar, você é um lixo, você é um bosta, não sei o quê. Às vezes, o estado de espírito da pessoa, claro, às vezes é o que a pessoa acredita mesmo. Mas eu vou dar um exemplo que eu sempre me lembro. Não é sempre que acontece isso, obviamente. E não é para ninguém ficar testando isso comigo, tá, pessoal? Porque isso eu acho horroroso. Mas, assim, uma vez eu lembro que eu postei nas redes sociais, a Isabela era pequenininha e estava, tipo, fazendo aula de piano,
e ela aprendeu a tocar uma musiquinha. Pô, e como, cara, eu sou músico e sei sobre esse processo, porque também, né, passei por essa coisa de ter aulas de música e tal, e começar. No começo, obviamente, você não tem a habilidade que você adquire com o tempo, enfim. A Isabela tocou uma música e eu fiquei tão emocionado com aquilo que eu liguei o celular assim e fiz um post tocando junto com ela. Ficou um post super fofo, né? Eu babando nessa conquista dela. E um cara escreveu também um negócio super agressivo, que eu não lembro direito como foi, mas foi algo do tipo assim, pô, ligar a câmera para botar um momento desse, pô, fez eu perder não sei quanto tempo da minha vida aqui, pô, para com isso, não sei o que, bababá. Cara, eu falei, bom, não vou... o que você responde para isso, né? Tipo, porra. Aí eu respondi para ele, também não lembro o que foi que eu respondi, mas eu respondi assim, respeito a sua opinião, obrigado pelo seu comentário, mas discordo porque esse é um momento onde eu estou aqui orgulhoso das conquistas da minha filha, e não sei se você tem filho ou não, mas eu tenho muito orgulho dessas conquistas, por menores que elas possam parecer. E respondi, falei, olha, espero que você fique bem aí, que Deus te proteja, grande abraço. Cara, o cara não só apagou o comentário dele, depois ele me mandou uma mensagem em inbox, eu acho que nessa época foi no Facebook, não foi no Instagram. E aí ele falou assim, Jair, 1000 perdões, eu sou muito seu fã, eu estou passando por um momento muito complicado na minha vida, separei, minha mulher tipo, levou os meus filhos também para longe, não é justificativa, mas eu acabei descontando em você e na sua filha uma raiva que eu estou de mim mesmo. Então, assim, eu peço para você me desculpar e eu te agradeço pelas suas palavras e não sei o que, não sei o que. Isso eu não estou falando assim, porque sempre a gente tem que agir dessa forma. É difícil a gente agir dessa forma toda vez, ainda mais quando as pessoas falam dos seus filhos. Mas eu fico pensando assim, pô, se eu ignoro, se eu tivesse ignorado essa situação, muito provavelmente aquilo ia ficar me remoendo, porque aquilo me agrediu. Eu lembro que eu me senti mal quando ele falou isso para mim. E aí, quando eu falei de volta para ele, mas falei com educação e falei sem estar no mesmo, na mesma pegada dele, na mesma energia, o cara, na mesma hora, entendeu o que ele fez, entendeu? Assim, não é todo mundo que faz isso, né? Não, isso é maravilhoso. Mas eu achei isso um grande exemplo assim de como você pode também mudar o discurso e a vida da pessoa. Ponto, cara. Porque se você tivesse respondido diferente já, se tivesse falado, pô, não fala isso da minha filha, aqui, aí ia para um outro lugar essa conversa, né? Exato, essa é porrada. Essa é briga. Porque a primeira vontade, eu não sei vocês, mas o primeiro ímpeto que dá é de você responder na mesma, né, no mesmo lugar. A pessoa te manda um palavrão atravessado, te manda um... Pra mim é o mais não responder. Eu sou igual o Felipe, cara. Meu ímpeto é... Não, nesse ponto, assim, quando passa do ponto, o meu sangue já dá aquela subida na hora que você fala, pô, por que, bicho? Sabe, não precisa. Mas aí entra esse lugar do já, que... Assim, óbvio, é a pessoa que está mais exposta há muito mais tempo, então ele já tem esse lugar, né, de discernimento, de saber que, pô, tem determinados momentos que a pessoa não está bem. É um pouco da empatia, né, de você pensar que, pô, de repente a pessoa falou daquele jeito ou deu aquela resposta atravessada, aquela resposta ríspida, porque ela realmente está num dia ruim. E aí? Agora, o que acontece muito nas redes sociais é que tem gente que faz isso por prazer, né? É o tal do hater que faz isso por atenção, por prazer. Aí realmente não tem por que você ficar tentando argumentar, porque o cara tá ali para te tirar do sério, entendeu? Aí é a mesma coisa do cara que sai para brigar, né? O cara fala, não interessa, hoje eu quero brigar, hoje eu quero dar porrada em alguém. Então, exato. se você vai ter muito argumento para desestimular o cara vai querer sair para brigar, vai sair para brigar, entendeu? Aí é complicado, porque as redes sociais tem muito disso também, né? Eu vejo a muito... rede social é muito difícil para essa coisa da diferença. Sim. Você acaba descobrindo que é difícil discutir aqui. Não é fácil.
Você viu, eu gostei do comentário do Rogério Vicente, Diogo. Ele falou que Ele falou. alguém perguntou para o mestre, Essa é boa. mestre, qual o segredo da felicidade? Aí o mestre responde para não discutir com o idiota. A resposta foi de que não concordava com esse segredo. O mestre, você tem razão. É praticamente isso, né? Né? Como é que você Tem não muito vai idiota além? com elegância. Qual que é a... Exatamente. Deixa eu ver tua caneca de hoje de novo. Que tá fazendo sucesso essa caneca aí. O que Você que tá tem nessa tomando- caneca aí, Diogo? Tem. Tá saindo Essa caneca, uma fumaça aí. essa caneca não tem nada. Essa caneca tem relaxe, mamãe, que hoje você estudou geografia durante algumas horas com a criança. É o que tem dentro dessa caneca, tá, gente? Boa. Obrigada, parabéns. Mais conhecida como cevada, é isso? Para chegar no final do dia de uma terça-feira, 7 de setembro, estudando geografia, afinal de contas, amanhã tem prova, tá? Então me dá aqui um... Bom. Olha, mas eu achei que essa nossa conversa aqui foi muito bacana. Claro que a gente não, né, não vai nunca acabar com as diferenças, com as discussões. E até acho legal que a discussão não acabe, mas claro que eu fico sempre torcendo para que as discussões tenham uma pitada bem maior de sensatez, porque hoje em dia a sensatez está escassa em várias discussões aí, né? É isso que o Filipão também estava falando. Pô, tem coisas que, cara, acho que a paixão é tão grande que a sensatez vai para o buraco. Mas eu quero dizer que a gente vai tentar entender o que aconteceu aqui com o YouTube. Eu acho que foi a minha rede mesmo aqui, viu? Não, mas é até legal, porque assim, tem um pessoal aqui que está assistindo, que tá no Insta normalmente. A gente tem um canal no YouTube, pessoal, né? Do Numanais. E é lá que a gente faz... Não, e aproveita e explica que a gente é um podcast. A gente está no Spotify também, tá, Exato. gente? É um Se podcast. vocês quiserem ouvir a gente, tem outros episódios. Eu, a Joe, Jair bons. e Felipão, a gente discute um monte de assunto. Cada semana é um assunto. É toda terça-feira, às 8 da noite no Brasil. E aí, no YouTube, tem um canal. Você pode assistir lá. Lá é ao vivo. Lá tem essa conversa que a gente está tendo aqui. Então, quem quiser seguir a gente no YouTube... Valeu, Godoy! Aí, ó. E vai lá, vai nos outros lá, porque nos outros eu falo. Hoje o Felipe, eu vou explicar para vocês. Hoje o Felipe tá gripado, ele tá nasalado, como vocês podem ver na voz dele. Mas então ele tá um apareceu pouquinho devagar, ele tomou ali um descongestionante, tá daquele jeitinho, tipo cachorrinho do táxi, que fica assim, ó. Mas tá tudo bem, né, Felipão? Tá tudo bem aí. Tá tudo bem. Tá tudo em cima. Legal. Mas Boa, olha, gente. eu quero... A Paula Baroni Marques está falando assim, Paulinho, liga na Globo aí, Corinthians e Juventude. Pô, tá legal assistir o Ixi. Corinthians de novo, Paula. Vou ligar lá. Exato, exatamente. Ó, e tem gente que falou, pô, eu gostei demais de assistir no Instagram. A Mimi Sintra disse isso. Olha lá. Gente, vamos fazer uma campanha, vamos migrar pro Instagram. Eu tô tentando, me ajudem. Você Eu tô vai fazer o tentando Felipe trazer. falar, hein, Joe? Tá quieto até agora, você vai falar. Eu tô aí. tentando trazer a gente aqui, ó, pro Instagram pra gente poder. A gente conseguiria, entendeu? Transmitir pelo Insta e pelo YouTube. É que a gente ainda não tentou essa tecnologia, não é mesmo, Felipe Gomes? O quê? Fazer a transmissão? Mas é eu o mestre da transmissão? Então, a Jair gente Oliveira? precisa tentar do Insta e do YouTube ao mesmo tempo. Aí mas eu quero ver. a gente pode fazer isso, fazer pelo Instagram, ver aqui as opiniões de tanta gente que passa aqui pelo Instagram também. Depois a gente joga lá no YouTube, joga nos canais de podcast. Mas é sempre uma discussão diferente. Semana passada a gente falou sobre futuro, ou foi Fala ciúmes? Foi a Não, Tânia, semana passada a gente Aliás, falou sobre medo. a Tânia estava no lugar do Felipe semana passada. Isso, E no é. seu, né? Pô, Ah, não, você e tava. Eu estava lá no aeroporto e Você o Felipe tava no aeroporto. quase, assim, ficou perigoso a tua posição no Manais, viu, Felipão? Deu uma balançada, É, não. viu, Fê? A Tânia. Mas ó, Não, perder fica pra preocupado. Tânia não ia ficar também triste, não, porque é justo, né? Mas, e parabéns para a Ângela, porque é aniversário da Ângela amanhã, hein?
Parabéns, Opa! Ângela, a Aí nossa sim. poetisa. Parabéns. A nossa Parabéns, poetisa. Ângela. Parabéns, Ângela. É isso aí. Obrigado pelo carinho de sempre. E aí, semana que vem, então, a gente faz onde? Pelo Instagram ou pelo YouTube? A A gente gente vai fazer avisa, uma né? votação, hein? Vamos fazer uma Vote. votação? Isso, vote no nosso Eu Instagram vou, se eu você vou quer. abrir, eu vou abrir Abre votação lá, no Joe. story. Eu vou Isso, abrir abre, votação no story. abre E para votação. quem não Vamos? tiver, para quem não tiver no Instagram do Numanice, segue o Instagram do Numanice também, pessoal. Isso, é isso Né? Porque aí. talvez alguém esteja assistindo do meu Instagram, do Jair ou algum outro. Não, e aciona o sininho, porque se a gente migrar para o Insta, a hora que você acionar o sininho, quando a gente começar uma live aqui, você vai ser avisado. Mas no Isso. Insta É a tem mesma. Lógico que. Ah, É? gente, ô, gente, me ajuda aqui Não com o sabia não, Paulinho. João. Por favor, Você ajuda sabia aqui com disso, esse, com Felipão? esse menino aqui, É ó. claro, mas eu tô quieto aqui, né? Não vou me expor. É óbvio que eu não sei. O Felipe vai saber, o Felipe Não, mas sabe. ativa Super aí o sabe. sininho então, galera. É isso Ativa o aí. sininho, aqui no YouTube, em todos os lugares. Isso. Ó, e dia 22 de setembro é aniversário da Paula Baroni, que também está sempre acompanhando a gente. Paula, beijo grande para você, eu que sou amigo de toda a família. É isso aí. E ó, já tem gente respondendo aqui, Insta, eu acho que vai dar, Insta. Vamos, Mas, gente, vou botar no story. Votação. olha, então voltaremos terça que vem com mais um assunto aí diferente. Se der também, faça sugestão sobre o tema que a gente vai escolher. E toda terça às 8 da noite, horário de Brasília, a gente faz um Numanice Drops aqui. Não? Então, obrigado, Filipão. Pô, toma aí um chá de gengibre. Chá de ânimo. Toma um sinal, algum sinal. Boa, quando eu ficava meio baqueado assim, a minha avó já vinha logo com gengibre, alho, mel. Nossa, era um chá. Leitinho com canela, leitinho com canela e mel. Cara, mas o É, Felipão, pela cara dele, a gente ficou falando tudo hoje e ele só escutava assim. Ele com certeza. Ele tava sob efeito de Dramin. Ele mas tava foi muito aquela legal coisa. você aparecer aí, Felipão, com a gente. Eu ouvi, galera. Beleza, então até terça que vem, Filipão, Paulinho, Joe. Tamo Valeu, junto. já. Valeu, Joe. Valeu, Valeu, Felipão. meninos. Valeu, pessoal. Numa, nice. Numanice. Valeu.